Gente, hoje nós vamos falar sobre a gratidão, mas nessa série a gente vai falar como sair do desespero. O que acontece? A gente está num ambiente de mudança de políticas, mudanças de sistemas financeiros, mudanças sociais e mudanças na nossa vida também. E isso vai interferindo na nossa vida e a gente muitas vezes começa a alimentar o medo ao invés de alimentar a sua fé. Só os saudades. Gente, na live a gente tem muitos testemunhos, né? Então a gente teve aqui nos nossos 2 anos, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que eram estéreis e foram curadas aqui junto com a gente. Então daqui a pouquinho nós vamos orar e eu sei que você também, pessoas que foram curadas nos hospitais, pessoas que venceram a depressão aqui junto com a gente. Então fica aqui com a gente nas manhãs, que a cada dia vai ser remédio para a tua alma, cura para você e vai ser força para você enfrentar o seu dia. É meia horinha só, enquanto você está fazendo aí todos os teus preparativos para sair de casa, a gente fica aqui juntas, eu também levanto juntos, a gente se dispõe e a gente já consagra esse dia a Deus. Quero dar um abraço para quem está nos acompanhando de São José do Rio Preto, São Gonçalo, Freguesia do Ó, de Mogi Guaçu, São Paulo. Todo mundo que está acompanhando, vai deixando aqui da onde você está chegando, se é a tua primeira vez na live, tá? A gente está assim timidozinho, 70 pessoas, mas a gente chegava a juntar aqui mais de 3.000 pessoas, tá? Então eu quero que você entenda o poder de você pegar aí o dedinho e convidar mais alguém que estiver aí com você. Vivi, minha mentorada, bom dia, com muita alegria. Tô amando ver minhas mentoradas aqui cedinho, aqui junto com a gente, viu? É isso mesmo, que lá, minha primeira vez, Rosane, a gente, na mentoria, eu vou ensinando você a organizar toda a tua vida. A gente trata dos 7 pilares da vida, vamos rodando a roda da vida e toda semana tem mentoria discipulado junto comigo. Live, querida, primeira vez, Maria da Silva, ótimo, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Cadê a Darcy? A Darcy é a nossa fiel escudeira da live, não tá aqui? Chama a Darcy, chama todo mundo aí, a Gabi, cadê a Gabi? A Gabi era uma da... Te amo, te amo, te amo, te amo. Querida minha... Faz tempo, viu, Liv? Osasco, tá aqui na área. Isso. Então, pessoal, te amo, Inara. Então, o que acontece? Quando nós estamos nesse ambiente, a nossa fé, ela vai definhando. E é muito fácil a gente olhar para o caos e trazer o caos que está lá fora para a sua relação com Deus. Você trazer o caos que está lá fora para aquilo que Deus é, o que Ele faz e como Ele age. E hoje eu quero ministrar o teu coração, trazendo a lembrança nessa manhã, aquilo que te traz esperança. Amém? Então a gente vai nessa semana. Eu preciso do compromisso de vocês. Eu vou começar a hora que a gente estiver aqui 100 pessoas. E eu preciso do compromisso de vocês do quê? Que durante esses 5 dias você coloque o seu despertador e você também venha comigo para nossa live, tá? Não me deixe acordar de madrugada sozinha. Vamos acordar todo mundo junto, né? Eu tô num fuso de 1 hora a menos, né? Então, pra gente estar aqui junto em 7 em ponto, eu preciso levantar às 5 da manhã, o que é uma bênção. Eu faço com muito amor, mas eu faço para edificar a tua vida. É por isso que eu tô aqui. Deus tem me incomodado muito
para que eu voltasse com as lives. É claro que isso é um compromisso muito grande, a gente já está com 90 pessoas, quando bater 100 a gente começa. Peço orações pela minha família, primeira vez na live, amém. Joelma, seja muito bem-vinda, nós vamos orar e aqui nessa concordância, nessa comunidade de fé, de oração, olha quantas pessoas creem junto com você, Joelma. Então você não está sozinha, a gente vai gerar milagres no mundo espiritual através da fé. A fé é o poder que traz à existência aquilo que não existe. Amém? Então, queridos, o que eu quero ministrar para vocês hoje é que a gente vai encontrar um caminho de vitória no meio desse monte de incerteza que estão ao nosso redor. Então, hoje eu vou dividir com vocês os 5 maneiras de você sair do caos. E a gente começa a sair do caos, saindo do nosso caos interno, saindo do nosso caos interior, do nosso desespero, das nossas angústias, das nossas incertezas e muitas vezes até da nossa mágoa com Deus. Bom dia, com muita alegria, Pris, querida. Então, você vai fazer um compromisso comigo. Quem começou sem, a gente vai começar. Quem vai fazer um compromisso comigo de essa semana? Bom dia, Elon. Beijo para Marília, te amo. Estar todos os dias, de hoje até sexta-feira, junto comigo, aqui na live. Levanta a mãozinha e fala, eu assumo esse compromisso. Escreve aí, eu assumo esse compromisso. Você vai assumir esse compromisso comigo e eu vou assumir esse compromisso com você. E nós vamos, durante esses 5 dias, se comprometer. Escreve aqui eu, Thaís. Ai, gente, minhas mentoradas estão arraso. Tô orgulhosa de vocês. Você que é da Europa, siga Renascer Europa, Renascer Portugal. Eu, levanta a mãozinha, eu assumo esse compromisso, amém. Pri, pastora Pri, então ótimo, o que eu preciso é isso, do teu compromisso para que a gente vença essa semana juntas. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, então, água, o nosso compromisso, a água tá aqui, você abençoe a tua água. Ontem faltou um pouquinho para eu terminar minha água, então vou terminar hoje. E eu preciso estar lá no Gospel Bay, que você leia o meu livro. Por quê? Porque ali no meu livro você vai alinhar a tua mentalidade com aquilo que é uma mentalidade mais que vencedora. Então esse livro eu escrevi com muito carinho. Tenho 2 livros publicados, O Poder do Tempo e Mulheres Mais Que Vencedoras. Você vai lá, maisquevencedoras.com.br, já se prepara para o nosso congresso, que vai ser 21 de abril. Olha lá, a Ruth está falando, eu estou lendo, e você vai com aquilo que Deus tem colocado para as mulheres mais que vencedoras. Então, se chama Mulheres Mais que Vencedoras, está lá no gospelb.com.br, amém? Então, leia o livro, faça o compromisso, beba água e vem aqui que a gente vai ser edificado todas as manhãs. Bom, hoje nós vamos falar sobre 5 passos para sair do caos. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está no caos é que Deus não é um Deus de confusão. Então, 1 Coríntios 14, 33, a palavra de Deus diz, porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz. A primeira coisa que eu quero nessa manhã ministrar na tua vida é que você vai começar a olhar para o dia de hoje, ao invés de projetar cada momento por causa das tuas dores, projetar tristeza, projetar angústia, você vai começar a profetizar paz, declarando, fazendo as declarações que trazem a existência em voz alta no teu carro, na tua casa, no transporte, aonde você estiver me acompanhando pela Rede Gospel, o poder de Deus. Por que você precisa declarar alto?
Porque Ezequiel 37, a Bíblia nos ensina que quando nós profetizamos, quando Deus convida ali Ezequiel a profetizar, quando você profetiza, quando eu profetizo, nós trazemos à existência, sem perceber. Quando você está entristecida, angustiada, amargurada, o que você está fazendo? Você acaba profetizando. Minha vida é uma desgraça, nada de bom acontece comigo, Deus me traiu. E isso é tão sério no mundo espiritual que você nem imagina. Amanhã nós vamos falar sobre o não murmurar. Cada dia dessa semana a gente vai falar sobre algo que vai edificar a tua fé. Quando a gente murmura, a gente destrói. Quando a gente profetiza, a gente constrói. E o que eu quero é que você construa uma semana de bênção. O que nós vamos fazer nessa semana? O que eu vou fazer pela tua vida? Existe um princípio espiritual que é o princípio da primícia. Nas fases mais difíceis da minha vida, de perseguição, de incerteza, de escassez financeira, aonde que eu fui buscar? Eu fui buscar no mundo espiritual, porque é só de lá que vem a nossa transformação. É só lá que a gente vai encontrar aquilo que mata a nossa sede interior. E hoje é o primeiro dia desse mês, de setembro. Hoje é um dia de primícias. E sempre, outra coisa que eu quero é que você venha para a nossa live. Esse aqui é o nosso planner, tá? Ele tá lindo. Também tá lá disponível no Gospel Bay. E ele pode virar um caderno de anotações, porque ele não tem data, ele é ótimo, olha. Mas eu quero que você sempre traga o teu papel e caneta na mão, porque você vai anotar tudo aquilo. Deus falou comigo, você tá em casa, você vai tomar café da manhã junto comigo essa semana, tá? E todas as vezes que eu falar para você, princípio espiritual, eu quero que você anote. Um princípio espiritual, anota. Princípio espiritual, anota. Todos os dias dessa semana eu vou te ensinar um princípio espiritual. Às vezes eu ensino até mais, eu vou dividir com você. Princípios espirituais que me salvaram nos piores dias da minha vida. Todas as crises no casamento, crise financeira, o luto, quando eu perdi o meu irmão mais velho, foram os princípios espirituais. Quando eu fui diagnosticada com depressão, foram os princípios espirituais. Quando eu fui diagnosticada com esterilidade, foram eles que transformaram a minha vida para eu conseguir ser a bispa que Deus me formou, a mãe de 4 filhos que eu sou hoje, tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Mas eu entendi que eu precisava seguir princípios espirituais. Por quê? A fé sem obras, ela é morta. Se você tiver fé, mas você não tiver fé nos princípios espirituais, e você não entender que você precisa praticá-lo, obras, é por isso que às vezes você tem tanta tristeza no teu interior, tá? Quem está disposto a viver um setembro diferente e vai cumprir comigo toda essa orientação que eu passei até agora, coloca eu aí nos comentários que eu preciso do teu compromisso. Então, o princípio espiritual que eu vou te passar hoje e que nós vamos seguir é o princípio da primícia. Você pode ver, todos os estudos científicos falam. Como você começa o seu dia. Tem um ótimo livro que fala Arrume a Sua Cama. Durante a live eu sempre vou passando indicações para vocês das literaturas que me abençoam. Eu gosto muito de ler, só que eu só vou passar para vocês livros que realmente vão poder impactar a tua vida. Já passei 2 hoje.
Mulheres Mais Que Vencedoras e Como Arrumar a Tua Cama. Sempre você encontra aí na internet, você encontra nos sites, você vai começar a mudar a sua mentalidade. Toda transformação, ela vem de dentro para fora. Princípio espiritual da primícia que a gente vai praticar hoje. Hoje é o primeiro dia do mês. Então nós vamos hoje ficar só na água, café e chá. Bispa, eu tenho uma condição cardíaca, não faça. Bispa, eu tenho uma comorbidade. Procure o teu médico. Tem saúde normal? Faça. Faça, porque isso vai consagrar todo o teu mês de setembro, tá bom? Gabi, não existe live sem o meu exército. Darcy chegou, Gabi chegou. Então a gente vai ter 5 dias de live e eu quero o meu exército comigo, hein? Pode vir que vocês estão convocadas, que quando a gente vai pra guerra, a gente precisa ir com o exército junto. Chama todo mundo aí da nossa live que tá dormindo, porque a gente vai fazer. Deus tem me incomodado muito. Amém? Pra gente fazer. Então, eu vou me comprometer uma semana e a gente vai fazendo. Vocês vieram, tudo aconteceu, a gente faz mais, tá bom? Bom, o princípio espiritual da primícia. Então, agora... Ai, bispo, mas eu acabei de comer alguma coisa. Para, não come mais. Ainda não comi nada. Então, fica sem comer como eu. Café, água e chá até às 8 horas da noite. 8 horas da noite, você vai orar, vai assistir a uma palavra, tá lá no YouTube, Igreja Renascer em Cristo, e você, ou a igreja que você congrega, e você vai entregar, ou, ai, bispo, ainda não consegui encontrar qual que é o lugar que eu vou congregar. Não tem problema. Ajoelha, ora, leia a palavra, assista de novo a live, vai estar lá no YouTube, Fernanda Hernandes Oficial. Assista o culto, eu vou postar daqui a pouquinho o meu culto de domingo. Você vai entregar o teu jejum. Só café, água e chá o dia todo. Ah, eu não consigo. Não consegue, não faz. Mas eu quero desafiar a tua fé, tá? Eu quero desafiar a tua fé. Bispo, em Moçambique já é meio-dia. Faz do meio-dia até as 8. Ah, na Europa também já é meio-dia. Faz do meio-dia até as 8, tá bom? Esse é um princípio espiritual da primícia. Então, já passei todas as orientações do que você precisa para enfrentar essa semana junto comigo. E hoje a gente vai falar sobre sair do caos. O primeiro texto que eu quero ler para vocês é 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Aqui eu quero que você entenda muito claro que a Bíblia, os princípios milenares, elas sempre vão estar de maneira clara. Por quê? Porque a fé, ela é democrática. Você não precisa ser PhD, você não precisa ser o expert para pôr em prática o poder da tua fé. Você está afastado da igreja, Deus não te trouxe aqui por acaso. Fica aqui que você será abençoado no dia de hoje. Você que está chegando agora, pega aí o teu dedinho, vamos disparar de novo a Esquadrilha do Amor. Chama porque tem mais gente para estar aqui com a gente, tá? Chama todo mundo aí, fala, ó, vambora, vamos junto, vem, acorda, levanta da cama, para de preguiça, tá? Chama todo mundo para vir aqui para a live. Ótimo, Débora. Débora tá fazendo um bom resumo de tudo que eu tô falando até agora. Chama a tua amiga de live. Gente, quando a gente ficou 2 anos fazendo a live, o que eu recebi de testemunho, porque você enviava a Esquadrilha do Amor, é impressionante. Pessoas que falaram, olha, eu tava num quarto fechado, depressão, mas a minha amiga me mandou a live e eu comecei a abrir um pouquinho de espaço para a luz no meio dessa escuridão. Bom, o mundo espiritual, ele é simples. Aqui, Deus nos revela, o nosso Criador, que existe só 2 ambientes para a gente estar espiritualmente, tá? Confusão ou paz. Confusão ou paz. Então, aqui é escuro e aqui é luz. Não tem. 1 Coríntios 14, 33. Então, no mundo espiritual, não tem complicação.
O mundo espiritual, ele respeita princípios espirituais e existem só 2 reinos. Não adianta querer inventar o terceiro, o quarto, o quinto. No mundo espiritual só existe luz ou trevas. Ou tá na luz ou tá nas trevas. Ai, mas eu não tô muito bem. Não existe em cima do muro. Vocês querem que eu conte para vocês a história do moço que estava em cima do muro? Quem conhece? Se vocês quiserem, eu conto para vocês o que é estar em cima do muro, para que a gente comece os nossos 5 passos. Fala, bispo, eu quero, eu conto, senão a gente segue para os nossos 5 passos para você começar o seu dia. Eu conheço, fala, quero. Bom dia com muita alegria. Enquanto vocês escrevem, pega a tua água, consagra, conta. Então, vou contar para vocês. Então, primeiro vamos beber nossa água que a gente ainda não bebeu, tá? E todo dia de manhã, amanhã não vou ter toda essa orientação, tá? Só hoje que eu tô orientando. Se espreguiça, faz uma ativação no teu corpo, tá? O nosso corpo, ele precisa ser ativado todos os dias de manhã. Show, urucubaca, expulsa todo o mal, toda a preguiça, pega a tua água e vamos dar o nosso golão. Quando você estiver bebendo água, conta até 10, tá? Mentalmente, 1, 2, 3, só tira a água a hora que completar 10. Quer? Então tá bom, então vamos lá. A história do em cima do muro, como eu falei pra vocês, só existe o reino da confusão ou da paz, existia um moço e ele estava andando em cima do muro. Ele estava caminhando em cima de um muro. De um lado tinha um anjo do reino da paz, do reino da luz. E esse anjo ficava falando para ele: vem para cá, aqui você vai descobrir quem você verdadeiramente é. Aqui você vai encontrar paz. Aqui você vai encontrar alegria. Aqui você vai encontrar propósito. E o anjo ia caminhando ao lado dele e falava: você precisa conhecer a luz. Ok, aqui vou começar de novo porque travou, tá? Amém. Já deu meia hora só hoje, tá, Melô? Vai ficar salva aí no perfil. Você precisa conhecer a luz. Aí, o que aconteceu? Do outro lado, e o moço andando em cima do muro. Do outro lado, tinha um demônio. Demônio, ali com o tridente dele, todo vermelho, e ele sentado assim, bem confortável, fumando um cigarro. Fumando um cigarro. E toda vez que o moço olhava para aquele demônio estava bem tranquilo, fumando um cigarro. E aí uma hora aquele moço virou e falou assim: olha, o anjo tá quase me convencendo, eu tô quase indo para um reino de paz. Eu ainda não tomei minha decisão. Você não vai falar nada? Você não vai falar nada sobre o seu reino, sobre o que tem aí, sobre o que eu devo fazer? E aí, aquele demônio, bem tranquilamente, vira para ele e fala: eu não vou dizer nada, porque em cima do muro já é o meu território. É isso que você precisa entender sobre o mundo espiritual. Muitas vezes você acha que você está com Deus, mas você espiritualmente, por causa das mentiras do teu coração, por causa da murmuração, que a gente vai falar amanhã, você acaba estando numa escuridão. Primeiro sintoma do reino das trevas: confusão. O que é confusão? Você já não sabe mais o que é certo e errado, você já não sabe mais o que fazer, que é o que nós vamos falar hoje, que é o caos. Excepcionalmente, hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho mais comprida, você fica comigo. Mais 10 minutinhos a gente termina.
Todos os dias a gente vai fazer das 7 às 7h30 da manhã. 7h30 a gente encerra, combinado? Então vamos lá. E aí tem um outro princípio espiritual. Lembra que eu falei para vocês, princípio espiritual, anota. Primeiro princípio espiritual, primícias. Segundo princípio espiritual, ordem e decência. 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. O que é isso? Você talvez está passando agora por um momento que parece que as coisas estão saindo do controle. Na tua vida financeira, na tua vida emocional, na tua vida pessoal, o que está acontecendo? Está tudo saindo do controle. Isso é normal. O que não pode se instaurar é o caos. Porque o caos, gente, ele não acontece de uma hora para outra. E o caos, ele não vai desaparecer se você não trouxer pequenas mudanças intencionais. E hoje eu vou te passar cinco segredos de como você aplicar os princípios milenares para você sair do caos. Então, o primeiro é o autoconhecimento. Presta muito atenção nesse texto, esse texto maravilhoso, tá? Esse texto muito forte, de Lamentações 3:40, Pati, querida, te amo, que diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Presta atenção, vou ler de novo, porque esse texto é um texto-chave hoje. Lamentações, anota, papel e caneta na mão. Por que você tem que anotar? Porque o seu cérebro passa por um funcionamento totalmente diferente do que quando você digita e quando você anota. E aqui eu quero que você anote, papel e caneta na mão. Pega o caderno de guerra, pega o planner, tá? O caderno de guerra tem lá no Gospel Bay e anote tudo que a gente vai falar aqui hoje. Examinemos, Lamentações 3:40, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. O que é examinar? Eu quero que agora, você que não está podendo anotar, quem está podendo anotar, anotando, você vai saber, você vai escrever. Ah, bispo, eu não tenho como escrever agora. Ou então no celular. Quais são as suas dificuldades hoje? Quais são os seus maiores problemas? Financeiro, emocional, na saúde, no corpo. Você vai saber, você vai examinar. Esse é o meu problema hoje. Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é fugir do problema. A nossa tendência, por que o caos se instala? Porque a gente quer fazer com que ele desapareça não enfrentando ele, não enfrentando a dor, não enfrentando a perda, não enfrentando aquilo que machuca o teu coração. Quando nós enfrentamos e sabemos exatamente qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, daí já começa a nascer a solução. Se quiser, pode escrever aqui nos comentários também. Examinemos e aí entra uma segunda etapa. Colocar à prova os seus caminhos. O que é colocar à prova? Você vai avaliar se essa situação que você está passando hoje, ela é fruto mesmo do acaso ou ela teve algumas atitudes, comportamentos que te levaram para esse caos. Quais foram esses comportamentos? E aí você vai começar a pedir para que Deus te traga a solução, a arma espiritual para que você vença. Então, por exemplo,
poxa, eu tô numa situação financeira difícil. Será que eu tive um comportamento... e fiquei desempregada. Será que eu tive um comportamento ali no meu trabalho, quando eu estava trabalhando, que me levou a essa situação? É esse comportamento que a gente vai pedir transformação. Amém? É esse comportamento que a gente vai examinar, colocar à prova e voltar para o Senhor. Voltar para aquilo que Deus é. E aí você vai pedir para Deus, o que eu posso fazer nessa situação? O que eu posso fazer nessa situação, por exemplo, do desemprego? Bom, eu posso interceder, eu posso falar para todas as pessoas que são do meu ciclo de amizade, que meu marido, como vocês colocaram aqui, precisamos trabalhar. Eu posso descobrir quais são os trabalhos alternativos. Tem uma confeiteira que ela vai lá no Bispo Afém Família, domingo às 2h da tarde, lá na Rede Gospel tem um programa. E ela, na pandemia, ficaram os 2 desempregados e ela começou a fazer tortas. E as receitas dela estão lá no De Bem Receitas. Você vai lá no Google, pega o De Bem Receitas, é super fácil. E ela ali começou a vender para os vizinhos dela. Ela já está, gente, agora, depois de 5 anos, com 3 confeitarias abertas. Todas as receitas assim de liquidificador, claro, ela foi aprimorando, mudaram para uma cozinha industrial, mas para você ver que eu só estou dando esse testemunho para você saber que quando você olha para a dificuldade e começa a trabalhar na solução, você já está saindo do caos. Você já começa a sair do caos. Eu quero que a gente olhe agora para Samuel. Em 1 Samuel 14, para a vida do rei Davi, em 1 Samuel 14, a gente vê a vida de Davi. Davi, ele sabia que humanamente ele não poderia vencer Golias, porque aquele gigante era muito maior do que ele. Aquele gigante, ele era muito mais forte que ele. Aí ele foi até Saul e falou, eu quero enfrentar. Saul pega e coloca sobre ele uma armadura, que era a dele de guerra. Só que, quando ele coloca a armadura de Saul, ele não consegue caminhar. Por quê? Porque ele estava se revestindo de estratégias que não era o caminho dele com Deus. Deus vai te entregar um caminho e ele vai e vence o gigante com uma pedra, que é só teu e Deus. Deus vai te dizer como vencer esse problema que parece tão maior do que você, e hoje eu quero ativar a tua fé. Então, o primeiro passo, saber qual é o problema, examinar a raiz exata desse problema, sem murmuração, apenas como conhecimento profundo daquilo que você está enfrentando. Depois, o segundo passo para a gente sair do caos é a gente definir as nossas prioridades com clareza. Anota o versículo, 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. O que é isso? Não adianta você sair desesperada, entendeu? Igual um ventilador ou desesperado, fazendo tudo ao mesmo tempo agora. O que é importante quando você está no caos, você colocar para cada um desses problemas um objetivo, uma meta, um alvo, entendendo Eclesiastes 3, que diz: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que Deus vai te dar clareza para você saber aonde que você quer chegar.
que o Senhor vai te ensinar, porque o Espírito Santo te ensina todas as coisas para você saber o que precisa ser feito, e Deus vai te dar sabedoria para você saber qual que é a fase que você está enfrentando agora. Em nome de Jesus. Você vai saber qual que é o tempo de plantar, qual que é o tempo de colher, qual que é o tempo de Deus na tua vida. A gente vê ali, na vida de Marta e Maria, que enquanto uma estava trabalhando, a outra parou e falou: eu vou receber de Deus aquilo que eu preciso para vencer. Em nome de Jesus, eu quero declarar: você é uma mais que vencedora. Você é um mais que vencedor em Jesus Cristo. E aquela que estava desesperadamente correndo, vira então e fala para Jesus: olha, Marta está aí, não está fazendo nada. E Jesus então responde para ela e fala: Marta, você está ansiosa? Você está inquieta com muitas coisas, mas só uma é necessária. E eu quero hoje trazer essa palavra de Deus sobre a tua vida. Você está desesperado, inquieto com muitas coisas, mas só tem uma que é necessária. E aqui então Jesus fala: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Você está aqui nessa live, você está assistindo na TV, você está escolhendo edificar o teu espírito, você está escolhendo a boa parte. E o mundo pode tirar tudo. Assim como Jó perdeu tudo, mas não perdeu a boa parte dele com Deus. E é dessa boa parte que vai haver restauração, é dessa boa parte que vai haver cura, é dessa boa parte que a tua condição, a glória da tua segunda casa vai ser maior do que a primeira. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Quem está aqui comigo fala amém, eu recebo. Eu recebo. Declara: eu recebo. Eu recebo essa palavra. O terceiro passo é você ter compromisso consigo mesmo. Compromissos que sejam para você sagrados. O que Paulo fala em Filipenses 3:13. Te amo, Gê. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo para as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim. Em nome de Jesus. Muitas vezes você está no caos porque você fica ruminando, igual um camelo, você fica ruminando palavras, passados, problemas, situações. Eu quero que você declare em voz alta: me esqueço hoje das coisas que para trás ficam. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa, esquece, deixa na mão de Deus, Deus faz justiça. Abandona, por quê? Eu sempre falo, é importante que você saiba: tempo, dinheiro e energia são 3 recursos que você precisa saber administrar. E quando você não tem compromisso consigo e você fica gastando a tua energia
com o passado. Você não tem forças para enfrentar o teu presente, mas em nome de Jesus, hoje o Senhor Deus toca a tua vida e você vai enfrentar esse problema, você vai enfrentar o dia de hoje, você vai enfrentar o mês de setembro, porque até aqui Deus te ajudou, você já chegou até aqui, amém? Então vamos seguir esse compromisso. Quando você se compromete com o projeto de Deus para você, você começa a lutar. Olha aqui o que Paulo fala. Irmãos, eu não acho que eu alcancei, mas tem uma coisa que eu faço. Eu esqueço o que fica para trás e eu avanço para o que está à frente. Então, toda a organização do caos começa de dentro para fora. Se comprometa hoje com os teus sonhos. Se comprometa com aquilo que Deus tem para você. Não gaste mais energia com esse passado. Em quarto lugar, comece a trazer à existência através do poder da fé e começar a planejar. Toda longa jornada começa com o primeiro passo. Quando 1 Coríntios 14:40 diz, faça tudo com ordem e decência, o que é isso? Eu vou saber por onde eu preciso começar. Então, em nome de Jesus, todos os dias eu vou deixar uma tarefa para você. A tarefa de hoje é você começar a organizar a tua casa. Você vai organizar o teu quarto, você vai organizar a tua cozinha, você vai organizar a tua sala, você vai começar a sair do caos pela organização. Primeiro, dentro da tua casa. Tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro da gente. E ao organizar, você já vai estar exercitando essa força de planejar, de organizar, de sair do caos. Se você olhar para Deus, Deus dividiu a criação em 7 dias. Tudo num sistema organizado, tudo ali tinha um propósito específico. Em quinto lugar, a disciplina. A disciplina é libertadora. O que é? Eu preciso ter disciplina para ir até o fim. Eu comecei, veio oposições, veio pessoas que não acreditam, veio pessoas que duvidam. Eu preciso ir até o fim. Anota esse versículo, Hebreus 12:11. Toda a disciplina, com efeito, no momento parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza. Então, quando você começa a disciplinar, igual hoje, né? Fazia tempo que eu não acordava às 5 da manhã. Vai levantar, o corpo fala, ai, mas você vai acordar 1 hora mais cedo, 1 hora menos de sono. Mas é a disciplina, é o compromisso, é o objetivo, é tudo que eu tô falando aqui para vocês. E depois, entretanto, a disciplina com efeito no primeiro motivo não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus vai te justificar por causa da tua disciplina. Zacarias 4:10, não desprezem os pequenos começos. Para sair do caos, é essencial você manter constância e movimento, mesmo que seja um pequenino passo por dia.
eu profetizo que grandes resultados você vai construir, porque você vai viver o resultado, o efeito das pequenas ações que, com o pouquinho de força que te trouxe nessa live, com o pouquinho que te trouxe até aqui, vão te levar aos grandes resultados. Amém? Então hoje eu quero orar com você. Quero que você que quiser reassista, você que chegou agora no fim. Eu expliquei toda a dinâmica para que realmente essa live gere na tua vida a transformação que gerou na vida de tantas pessoas. E agora nós vamos orar. A live, ela vai ficar disponível lá no YouTube, Fernanda Hernandes Oficial. Então você pode reassistir no meu canal do YouTube. Amanhã, 7 horas da manhã, 5 lives para comemorar nossos 500 mil seguidores. Nós temos a nossa 4ª live. Amém? Essa foi a primeira. A gente amanhã tem a segunda. E você está convocado a assumir um compromisso comigo. Eu assumi um compromisso com vocês de estarem aqui amanhã às 7 horas em ponto. Vamos orar. Eu quero agora que você coloque a tua fé em movimento. Eu quero agora ativar a tua fé no mundo espiritual. Olha, tem quantos testemunhos da live, né? Vou sair da live melhor do que eu entrei. Amém. Deus já está agindo. Eu vou agora orar por você, interceder pela tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Você que está enfermo, você vai pegar um copo com água, ou vai pegar a sua água e você vai abençoar a tua água junto comigo nessa oração. E durante essa semana você vai dar essa água se você tem alguém enfermo, ou você vai beber essa água de maneira profética, como cura, pela fé mesmo. Amém? Oração pela família. Um beijo para as crianças, para os esposos. Estou trabalhando pela cura do filho Guilherme, pela cura da enfermidade, liberação do Tiago Ramos. Eu estou lendo cada um dos pedidos aqui. Amém? Mas mais do que eu, Deus está enxergando cada um dos pedidos que você, com fé, coloca agora aqui nessa oração. Se você puder, se você ainda não chegou no seu trabalho, fecha os teus olhos comigo e nós vamos orar. Senhor Deus, Pai, agora eu intercedo pela vida de cada um que está aqui. Tu és um Deus de milagre. Agora que cada um dos milagres que há em Ti, através, Senhor, dessa tela, o Senhor toque corações, tudo aquilo que tem aprisionado os teus filhos, as tuas filhas, ao passado, trazendo, Pai, o caos, o desespero, as crises, as dívidas, as enfermidades. O Senhor é aquele que foi até as mais profundezas do abismo, Pai, e pegou as chaves para que nós pudéssemos em Ti ser livres. Eu declaro, consagrando esse jejum de primícias a Ti, que esse mês será um mês de saúde em nome de Jesus sobre a vida dos Teus filhos. Um mês de sair do caos, um mês de provisão, Senhor, um mês de paz. Agora, Pai, arranca toda angústia, todo desespero, todo espírito de loucura que ataca as vidas, toda a mentira do inferno. Na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem através do sangue de Jesus
Satanás e os seus demônios, sai agora em nome de Jesus. Senhor, enche cada um que está aqui com o teu Espírito Santo. Perdoa os pecados, as palavras, as atitudes. E eu peço que o teu Espírito Santo hoje fortaleça os teus filhos. Tira da depressão, tira do alcoolismo, entra nos lares, tira a contenda. Provê, Pai, os teus filhos. Libera as vendas, os contratos, os negócios, o que está retido. Libera a vida profissional dos teus filhos. Abre portas de emprego, Pai. Libera a vida sentimental. Traz, Pai, o bom encontro, meu Deus. Traz paz ao interior. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Declara junto comigo. Em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Agora, você faz parte do meu exército, nós fazemos parte do exército de Deus. Amém? Eu amo vocês, o que eu quero é que você tire esse print, você poste no seu stories, eu vou repostar 3, assim você vai convidar as pessoas que te acompanham a vir se unir junto conosco nessa semana. Eu te amo, Gabi, eu amo vocês. Tira o print, posta no seu stories, eu vou repostar. E amanhã, 7 horas da manhã, nós estamos juntos aqui de volta. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu mês de setembro. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Grande e poderoso é o teu Deus. E Deus vai te tirar do caos nessa semana. Nessa semana, nós estamos numa campanha completa até sexta-feira. Como sair do caos? O caos está aí na emoção? Vem. O caos está nas finanças? Vem. O caos está no casamento? Nós vamos sair do caos. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã nossa live vai ter meia hora, das 7 às 7h30. Amém? Hoje ela foi um pouco mais longa, muita gente nova. Eu precisei explicar toda a nossa dinâmica. Para rever, vai lá no YouTube, Fernanda Hernandes Oficial.